Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, o texto que nós vamos usar para introduzir a palavra que Deus tem para nós nesse dia. Quero compartilhar com você algo da parte do Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Eclesiastes 7, 29 diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, em algumas versões diz perfeito, mas ele se meteu em muitos problemas. O ser humano foi feito por Deus reto, perfeito. O ser humano é maravilhoso. Foi feito semelhante ao Altíssimo. Foi feito perfeito, como nós lemos aí. E em Deus o ser humano pode todas as coisas. Foi colocado por Deus num paraíso, para viver e desfrutar de uma vida maravilhosa. Mas ele caiu, pecou, morreu. Por quê? É uma pergunta que eu quero te fazer hoje. Por quê? Um ser tão maravilhoso, com tanta capacidade, com uma inteligência que na criação de Deus não existe outro ser tão inteligente quanto o ser humano, os que foram criados aqui na Terra, com semelhanças com o próprio Deus. Por que que esse ser às vezes é tão limitado? Por que que esse ser, eu e você, muitas vezes vivemos uma vida às vezes difícil? Problemas, muitos problemas. Por quê? Eu penso que o motivo pelo qual esse ser tão maravilhoso, criado por Deus, caiu foi o orgulho. Quero falar com você hoje sobre orgulho. Provérbios 29 e 23 diz: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Orgulho é a pior criptonita que existe para o ser humano. Na verdade, o Superman, eu penso que ele é um modelo desse homem perfeito. Dizem que foi inspirado em Jesus, a criação do personagem. Mas, de uma maneira geral, um homem com muitas capacidades, com condições de fazer coisas extraordinárias. Mas existe algo que tira a força dele. Eu penso que o orgulho é a criptonita do ser humano. Na verdade, o orgulho é o pecado original, ou o que originou ao pecado. Antes de haver pecado, houve orgulho. Ezequiel 28, se você pode, abre comigo sua Bíblia, versículo 15 a 17 de Ezequiel 28 diz assim: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, outro ser perfeito, olha aí, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, ó querubim ungido, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Aqui, mais uma vez, a Bíblia falando de um outro ser anterior ao ser humano, criado perfeito também, mas que deu lugar ao orgulho. E na verdade aqui o orgulho surgiu em um ambiente espiritual. Não havia Satanás, não havia inferno, não havia demônios. Um querubim ungido, modelo de perfeição, com acesso ao trono de Deus, ficou orgulhoso, diz a palavra, por causa da sua formosura, da sua sabedoria, do seu esplendor, e ele quis mais do que Deus estabeleceu para ele. Ele quis se colocar acima dos outros seres que eram semelhantes a ele. E ele quis se colocar no lugar de Deus. Ele falou: eu vou ser semelhante ao Altíssimo.
Em outras palavras, o que ele tem que eu não tenho? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu preciso ter regras? Por que eu preciso ter limites? Eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso. E realmente ele era maravilhoso, mas porque Deus o havia feito daquela forma. E aí ele começa a olhar para si mesmo e a enxergar suas qualidades e a enxergar sua formosura, e o seu coração se enche de orgulho. Orgulho é um sentimento de valorização ou admiração por si mesmo, por suas conquistas, por suas capacidades. Orgulho é excesso de autoconfiança ou exaltação de si mesmo, que leva o ser humano a se colocar acima dos outros e até de Deus. O orgulho é sutil e perigoso. O orgulho muitas vezes não grita, ele não aparece de forma escandalosa, ele cresce dentro do ser humano, em silêncio. Ele cresce dentro do coração. E ele se esconde até atrás de boas intenções, de conhecimento e de aparência espiritual. Aquele ser espiritual que cresceu diante dos seus pares ali. A Bíblia diz que na multiplicação do comércio, no crescimento que ele teve, ele se encheu de maldade. Ele deu lugar para o orgulho. E na verdade o orgulho ele entra quando eu me coloco no centro. Quando eu me coloco como sendo prioridade, o mais importante. Faraó, Saul, Nabucodonosor, Uzias, Josias, Herodes, tantos homens no contexto bíblico deram lugar ao orgulho. Homens que poderiam ter vivido tanto em Deus, mas perderam tudo que Deus havia estabelecido para eles. Sansão, que autoridade! O juiz com maior capacidade em Israel, mas o que teve menos resultado. Matou na sua morte mais do que em vida, e podia ter feito coisas tão poderosas. Judas não aceitou o reino de Deus como o próprio Deus propôs. Ele queria o reino de Deus do jeito dele. A maioria dos judeus não recebeu o Messias por causa do orgulho, querendo um reino natural, querendo uma autoridade natural e não compreendendo os propósitos de Deus. E com Adão não foi diferente. Adão também quis mais do que Deus havia estabelecido. E não foi pouco que Deus estabeleceu para ele. Na verdade, até talvez como uma forma de castigar o querubim, né? O querubim, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Era um ser perfeito, era modelo para toda a criação naquela ocasião e desejou ser semelhante ao Altíssimo. Aí o Altíssimo o expulsa ali e o inferno é gerado ali naquele momento, naquele ambiente. Mas posterior a isso, Deus cria um ser com capacidades menores do que o querubim, um ser mais limitado do que o querubim, porém semelhante ao Altíssimo. Adão foi criado de uma maneira tão especial. E aí, agora sim, houve tentação, houve o tentador que de alguma forma influenciou, mas Adão deu lugar ao orgulho, à vaidade. Alguém poderia dizer, não, Adão não, foi Eva. Mas, para mim, lendo o texto ali, interpretando, me parece que Adão não estava muito distante no momento em que o diálogo acontece ali entre Eva e a serpente. Porque a Bíblia diz que Eva toma a decisão, ela toma o fruto, come e dá ao seu marido, que também come. Então, Adão recebeu uma ordem de Deus, mas ele quis mais do que Deus estabeleceu. E ali começou a decadência da humanidade por causa do orgulho. Se eu poderia colocar um tema nessa mensagem, se eu posso pôr um tema nessa mensagem, seria: o orgulho vai te matar. Pois é, o orgulho
pode acabar com você. Na verdade, tem algumas coisas que o orgulho destrói. Eu queria te chamar a atenção para isso, porque observando o contexto bíblico, de maneira especial aí o contexto de Adão, o orgulho destrói a intimidade com Deus. Tiago 4,6 diz: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus sempre resistiu e continua resistindo ao soberbo. Na graça, nós temos um favor que nós não merecemos. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia, nos ensina todas as coisas. Mas ainda, se eu der lugar ao orgulho, o próprio Deus se opõe a mim. O relacionamento com Deus não é possível se eu der lugar ao orgulho. Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao soberbo. Tem gente que ora, tem gente que louva, tem gente que serve na igreja, mas isso não significa nada para Deus, porque faz isso por orgulho, por vaidades. Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Fizeram milagres, expulsaram demônios, e Jesus está dizendo que eles praticaram o mal. Por quê? Muito provavelmente por causa da intenção do coração. Tem gente que faz a obra de Deus. Judas foi um modelo, foi um exemplo disso. Ele pensou estar fazendo a obra de Deus ao entregar Jesus. Ele queria forçar Jesus a fazer o que ele queria. Muitos fazem a obra de Deus, não colocando Deus como centro, mas se colocando no centro. Eu faço a obra para que Deus me abençoe, mas no final o objetivo sou eu, não é Deus. Eu dizimo para repreender o devorador. Eu dizimo para prosperar nessa terra, mas no final o objetivo não é Deus e a obra de Deus, o objetivo sou eu. Esses estão praticando o mal. Não dá lugar para o orgulho não, querido. O orgulho destrói a intimidade com Deus. Deus resistiu ao relacionamento com esses, que mesmo fazendo a obra de Deus, na minha interpretação é que não puseram Deus no centro. Jesus resistiu aos fariseus justamente por causa do orgulho deles. Lucas 18, 10 diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como eu falei, orar, servir, até dizimar, pode ser uma ação de orgulho. Aquele fariseu era orgulhoso, aquele fariseu era vaidoso, e Jesus disse que ele não foi justificado. Talvez, naquele grande dia, o perfil daquele fariseu seria um daqueles que diria para Jesus: eu fiz tantas coisas, e Jesus disse: aparta de mim. É muito forte. Se você está no centro da ação, a motivação dela é o orgulho, e isso te afasta de Deus. E sem relacionamento com Deus, não tem paraíso. Por isso muitos cristãos não vivem a plenitude que Deus planejou. Por isso muitos cristãos pedem, por isso a família muitas vezes está destruída. Foi o que aconteceu com Adão. Os primeiros filhos da humanidade, um matou o outro. Aquele casal onde os dois estavam nus e não tinham do que se envergonhar por causa do orgulho que trouxe o pecado,
passaram a acusar e a condenar um ao outro. Na verdade, até a ação de Adão depois do pecado foi uma ação de orgulho, porque ele come o fruto, Deus vem, como nas outras tardes, e aí Adão se esconde. E Deus fala: Adão, onde você está? Deus não pergunta para Adão o que ele fez. Deus pergunta para Adão: onde você está? Ele fala: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Ele fala: quem te falou que você estava nu? Talvez, na minha interpretação, se Adão tivesse, ao ouvir os passos de Deus chegando no jardim, se ele tivesse dito: Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim, eu fiz o que o Senhor falou para não fazer, eu errei. Eu estou conjecturando o texto, é claro. Deus tinha um propósito em todas as coisas, o plano de salvação estava feito antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabia que o ser humano pecaria, mas talvez teria sido diferente. O orgulho destrói o teu relacionamento com Deus. O orgulho destrói também o teu relacionamento com pessoas. Provérbios 13:10 diz: da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Quantos casamentos acabaram porque ninguém abriu mão de ter razão? Orgulho. É melhor ter paz do que ter razão. Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Eu penso que a questão aqui não é necessariamente fazer tudo o que o outro quer para não brigar, mas eu penso que é ter humildade para reconhecer erros e pedir perdão. É não estar armado na relação, não estar sempre pronto a se defender. Porque normalmente, muitas vezes, quando a gente reconhece erros pondo a culpa no outro. Não, me perdoa, realmente eu fiz isso, tá? Mas por que você fez isso? Muitas vezes a gente quer ter razão, a gente quer, mesmo nos nossos erros, provar que o meu erro é por causa de que alguém errou primeiro e por isso que eu errei. Não justifique os teus erros com erros dos outros. O que você errou, reconheça, assuma e peça perdão. Quantos? Essa semana eu ouvi uma analogia comparando o casamento a 2 tipos de esporte: o tênis e o frescobol. O tênis, ele é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente ali que ele vai dirigir a sua cortada. É bem sugestiva a palavra também, cortada, né? O prazer do tênis se encontra justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la, facilitar para o outro. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui no frescobol, os 2 ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. Alguns casamentos, alguns relacionamentos são como tênis. Cada conversa é uma disputa. Cada discussão, alguém tem que estar certo, tem que ter um vencedor. Cada erro é uma oportunidade para marcar pontos. Mas, no final, o jogo acaba. Nos casamentos como o frescobol, você recebe o sonho do outro, não para destruir, mas para cuidar. Você sabe que se o outro errar, vocês 2 perdem. Bola vai, bola vem e sempre um apoiando o outro. Você deseja que o sonho do outro viva para sempre, para que o jogo nunca acabe. Eu penso que jogar tênis é orgulho. Não o esporte em si, mas a analogia.
Quantos relacionamentos, até relacionamentos em geral, esse exemplo se aplica. Relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, querer estar sempre certo, ficar procurando as falhas do outro, se colocar como alguém melhor. Tem gente que até o ruim é melhor do que o outro. Alguém vive assim, nossa, eu tô enfrentando uma enfermidade, e aí a pessoa fala, não, você não sabe o que eu tô passando, é muito pior do que você tá passando. Gente orgulhosa. Gente que afasta as pessoas de si, mesmo num relacionamento profissional, corporativo, que já tem um clima de disputa. Se você se colocar de maneira humilde diante das pessoas, a Bíblia diz que Deus exalta quem se humilha, quem se coloca menor do que os outros, quem enxerga o valor dos outros. Eu penso que entender o valor do outro, se posicionar como cooperador, valorizar o outro e o tempo com ele, é jogar frescobol, é humildade. Por último, eu quero dizer para você que o orgulho destrói, além da sua intimidade com Deus, além de destruir relacionamento com pessoas, o orgulho também destrói a tua identidade. Satanás foi feito por Deus como um modelo de perfeição, mas foi lançado no inferno, derrotado, reduzido a cinzas, diz a palavra, abominável exemplo de imperfeição. Deixou de ser aquilo que Deus o fez para ser. Adão foi feito imagem e semelhança do Altíssimo, modelo para toda a criação, mas envergonhado se escondeu, foi expulso do paraíso, humilhado passou a viver uma vida de sofrimentos e maldições. Querido, entenda uma coisa, nós fomos feitos para a glória de Deus. Fomos feitos por Ele e realmente temos algo maravilhoso em nós. Eu e você temos uma capacidade de vencer, de construir, de edificar, de conquistar. Nós temos. Agora, se existe algo bom em nós, entenda de uma vez por todas, veio de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus é o único perfeito, é o único que não muda. O próprio Jesus aqui na terra, quando foi chamado de bom, ele disse, não, bom é só o Pai. Jesus, ele estava ainda em um processo como homem. O próprio Jesus, mesmo não tendo pecados, para não dar lugar ao orgulho, eu penso, ele disse, eu não sou bom. Ah, querido, querer algo além do que Deus estabeleceu para mim me leva a perder o que Ele já me deu e deixar de ser quem Ele me fez para ser. Ninguém é bom em si mesmo. Como eu falei, nem Jesus se deixou chamar bom. Na verdade, para Deus, nada é bom até que termine, até que conclua, né? A criação, no final de cada dia, Deus disse que era bom. Depois do serviço completo, o Senhor disse para o servo lá, servo bom e fiel, entra para o teu descanso. Jesus, porque foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou. Ali ele se tornou bom. Ali agora ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque ele concluiu a obra de Deus. E aí eu penso que essa capacidade que Deus pôs em nós tem a ver com fazer a vontade dele. E se eu não entendo isso, eu pego aquilo que Deus me deu para o meu benefício próprio, eu estou dando lugar para o orgulho. Submeta-se à vontade do Senhor, queira a vontade do Senhor, se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar. O fariseu estava orando, mas se colocando no centro. O jovem rico, um outro exemplo, ele estava adorando, ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o Senhor é maravilhoso, ninguém fala como o Senhor fala. Ele estava adorando a Jesus, mas se colocando no centro. Judas estava servindo, pelo menos na cabeça dele, mas ele queria o reino da maneira dele. Mas Pedro, quando ele reconhece que Jesus é o Cristo, ele põe Jesus no centro. Jesus revela para ele quem ele era de fato, uma pedra na edificação da igreja. O propósito da nossa vida é cumprir a obra que Deus tem para nós. Estabelecer o reino de Deus na terra. Não se deixe enganar. Não busque a Deus
por outro objetivo, senão você vai estar dando lugar ao orgulho. Quero terminar dizendo que Apocalipse 12 mostra a cena de Satanás subindo ao céu e sendo expulso de lá. E a Bíblia diz que quem o enfrenta é o arcanjo Miguel. O nome Miguel significa eu sou o Senhor e não há outro. Ninguém é como Deus, é o significado de Miguel. Reconhecer que não há ninguém como Deus é o que nos faz vencer o orgulho. Reconheça isso nesse momento, nesse dia. Reconheça isso na sua vida. Ponha Deus no centro da sua vida. Reconheça as pessoas que Deus põe ao seu redor. Reconheça quem você é em Deus. Não dá lugar para o orgulho e viva tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém.